Oi pessoal, sou Miguel Chain e esse é mais um vídeo pro Diário do Culturismo e mais uma vez falando do Dexter Jackson e hoje a gente vai falar sobre os top 5 melhores bodybuilders da história segundo o Dexter Jackson. Vamos ver se você concorda com todo mundo que ele falou aqui. Só queria começar o vídeo lembrando vocês que amanhã, terça-feira, tem live aqui, 14 horas, 12 da tarde, 1 hora de live para vocês, a gente vai conversar, vou falar algumas coisas, a gente vai abrir o Instagram, dar uma olhada, analisar postagens e comentar algumas coisas, e depois perguntas e respostas. Então se você tem alguma coisa, alguma postagem interessante no Instagram que você acha legal da gente olhar e comentar, manda para mim, me marca lá, @MiguelChain, e a gente vai fazer isso amanhã. E essa semana, provavelmente amanhã ou depois, em algum vídeo que a gente soltar, vai ter as regras do sorteio de comemoração dos 60 mil do canal. Então não perde, fica ligado. Vamos sortear R$2.000 em produtos Dragon Pharma para você que é inscrito. E o Dexter, essas entrevistas têm dado bastante o que falar. Elas têm rendido muito conteúdo e muito assunto pra gente, muito legal. Tem quem diga lá que o Patrick Bet-David é um cara meio maníaco, meio louco, que fica forçando os caras a fazer treta. Mas inquestionável a capacidade e habilidade que ele tem de entrevistar os caras e tirar as coisas dos caras. E também isso acaba gerando conteúdo para a gente poder discutir com vocês, o que é muito legal. Gera discussão, gera aí algumas coisas, informações interessantes que a gente não sabia. E acho que entretenimento em um momento como esse é muito legal. E seguindo nessa onda de entrevistas, podcasts de análise, a gente tem uma entrevista do Jay Cutler de uns 2 anos atrás que eu vou analisar. E o vídeo vai se chamar provavelmente O Lado Negro do Jay Cutler ou algo assim. Histórias interessantes, aí até macabras do Jay. Vai ser bem interessante esse vídeo, cheio de curiosidades do Jay que você talvez não saiba e não sabia. Situações aí bem complicadas para ele. Então não perde, se inscreve no canal, liga notificações, porque a gente vai postar isso essa semana ainda. Sobre o Dexter, em uma parte do vídeo ele deu os top 5 bodybuilders dele, os melhores de todos os tempos, segundo ele. O cara que faz a entrevista, o Patrick Bet-David, deu uma regra principal que era o seguinte: ele não podia, o Dexter não podia se colocar nesse grupo de 5 melhores. Então provavelmente o Dexter, ele entende, ele compreende que ele está num grupo de 5 maiores da história de todos os tempos, na maioria das listas. Mas ele não poderia colocar ele mesmo, ele ficou meio pensativo ali e tudo, aí ele explicou de antemão que o Dexter, que não seria numa ordem numérica, por exemplo, eu não vou falar, o que eu falar primeiro não é o melhor, nem o segundo, nem o que eu falar em quinto é o quinto melhor. É uma ordem aleatória, mas ele começa deixando bem claro quem é para ele o melhor e o maior da história de todos os tempos. Ronnie in any era, smoke anybody in any era. Okay, so let's get that out the way now. Okay. E falar que o Ronnie é o melhor da história, o maior da história é algo bem comum. A grande maioria das pessoas acha realmente que o Ronnie é o maior da história. Esse lance de maior da história pende um pouquinho para os lados às vezes. Eu fiz um vídeo também dos 5 maiores bodybuilders de todos os tempos. Vou deixar linkado ou aqui nos cards ou ali embaixo, procura. É um vídeo mais antigo do canal, mas até hoje minha opinião não mudou sobre aquilo. É a mesma lista que eu tenho. Quero saber se a sua lista é comparada com a minha lista. Já vou adiantando que a minha lista não tem muito a ver com a do Dexter. É bem diferente na verdade. Tem um cara que bate, se eu não me engano. Há também quem tem a opinião de que o maior da história é o Arnold, também pode ser discutível. Esse lance de maiores, quem é maior, a lista, a minha lista, a sua lista, a gente pode fazer várias listas de maiores da história dependendo do padrão que a gente for analisar, que a gente for julgar. Então a gente pode levar em conta o número de títulos, ou influência no esporte, ou como popularizou o esporte, ou o físico, ou pela estética, ou pelo volume. Cada pessoa literalmente vai ter uma maneira de enxergar o bodybuilding, o que é muito legal, e cada pessoa vai ter uma lista meio que customizada a partir do que ela gosta mais. Isso aí acho que é meio indiscutível. Então a gente não devia ficar brigando por lista, a minha é certa, a sua é errada. Eu acho que cada um tem a sua visão, o seu entendimento e vai ter argumentos para tentar colocar os seus nomes na lista. Então, colocar o Arnold como o melhor do mundo, da história, totalmente cabível. Colocar o Ronnie como o maior da história, totalmente cabível. Tem gente que diz que o Phil Heath é o maior da história. Também totalmente cabível, totalmente discutível. Aí dá para argumentar entre esses três qual seria o maior. E continuando o vídeo, o Dexter fala sobre os outros. Ele tem um já. Agora ele vai falar um grupo de 3, meio que ele nem tem que pensar muito, ele solta ali. Olha só quem são os próximos 3 que ele fala. Phil. Phil is top 5 all day. Flex. That's 3. 4, I would have to go with Kevin. Kevin Levrone, you put top 5. I put Kevin Kevin all time, best physique. Best physique. I could put him in the top 5. E aí ele cita Phil Heath, Flex Wheeler,
Kevin LeBron. Desses 3, o Phil apenas ganhou o Mr. Olympia. Então até agora a gente tem 4 caras aí, 2 ganharam a Olympia, 2 não ganharam. Ele fala que o Flex tem que estar na lista também de melhores da história. E o Kevin LeBron. Ele ficou mais pensativo no LeBron. Eu acho que para ele ali 3 caras muito certos nessa lista eram Ronnie Coleman, Phil Heath e Flex Wheeler. Como ele não podia colocar ele mesmo, ficou meio complexo para ele para entregar aí mais 2. E aí ele falou Kevin LeBron. Eu, cara, mas Kevin LeBron, você tem certeza? No melhor dele eu colocaria. Então, ele não está considerando o conjunto da obra, o Dexter, né? Ele não está considerando tudo que o cara fez, ele está considerando uma única aparição. Então, talvez esteja falando assim, os 5 maiores físicos de todos os tempos, alguma coisa nesse sentido, porque, segundo o Dexter, só entraria na lista dele o Kevin na única melhor aparição que ele fez. Eu até concordo em colocar o Phil. Na minha lista não tem, mas eu concordo, não é tão fora do comum assim colocar o Phil, e óbvio até talvez seja fora do comum não colocar o Phil. Ele talvez é um cara que se firma aí como um dos maiores da história. Legal, o Flex também é um dos caras que indiscutivelmente pode estar em qualquer lista de top 5 da história, porque é um físico muito bom. Não ganhou a Olímpia por detalhe, não ganhou a Olímpia talvez por muito detalhe, um jogo do destino, mas ele merecia ter pelo menos um Mr. Olímpia. O LeBron também quase ganhou no começo da carreira, depois teve altos e baixos na carreira. É um cara mais... Não é um cara que também fez tudo, que agiu de maneira como ele devia agir para poder ter o potencial dele, porque o Kevin LeBron ele parava de competir, ele competia no Olímpia, aí parava 6 meses, ia tocar com a banda dele, descansava, depois que ele voltava, ganhava todo o volume de novo, então ele parava. Para a saúde foi ótimo, mas em termos competitivos ele nunca fez o que tinha que ser feito para ser campeão do Mr. Olímpia, para atingir um status de grande físico. Ele tinha um grande potencial, sim, mas que nunca foi concretizado pelo jeito que ele levava o negócio do bodybuilding. Não estou dizendo que é errado, ele tem a opinião dele, ele fez o que ele fez na vida dele. Estou dizendo que se ele tivesse seguido, dado 100% durante anos a fio, ele teria muito mais títulos e muito mais do que hoje, visibilidade no bodybuilding. E o último cara é o cara que mais me surpreendeu. Eu tava comendo lá um mingau e eu quase cuspi fora, porque foi totalmente uma surpresa para mim o que ele falou. Vamos ver. His work ethic was great, if everything was on point and he did what he's supposed to do, I would say Chris Cormier. Well, he's your mentor. He's your friend. So I know when you're saying Chris Cormier. I'm not saying that because of that. I'm saying that because it's a fact. You'd put the real deal as a top 5. If he applied himself the way if he applied himself the way I do myself, and we seen the full potential out of Chris, I feel that Chris is better than Flex if Chris stayed out the streets and stopped fooling around with everybody and did what he's supposed to do. Yeah, of course. E é isso, o Chris Cormier. O Chris Cormier que é um dos caras com a maior genética e maior potencial de todos os tempos. O frame dele, a estrutura óssea dele, muito bons, excelentes na verdade. Era um cara que tinha altura, tinha estatura, tinha a estrutura óssea muito bem feita, quadril estreito, ombros largos, braços e pernas no comprimento ideal, formato muscular, shape muscular, estética. Ele tinha tudo para ser um grande campeão, um multicampeão. Ele não tem tantos títulos assim na carreira, ele tem 4 títulos seguidos do Ironman Pro, que era um show que acontecia uma semana antes do Arnold Classic, todo ano, era o primeiro show da temporada. Acontecia 2 semanas, na verdade, antes, dependia do ano. Mas era um grande aquecimento para o Arnold Classic. Então, muita gente top do Arnold Classic competia no Ironman Pro, que era na Califórnia. E naquela época, todos os caras bons, todos os caras que tinham alguma coisa, que queriam alguma coisa no circuito, estavam na Califórnia. Então, era um show muito propício para atrair muita gente boa. O Cormier ganhou 4, ficou 6 vezes em segundo lugar no Arnold Classic Ohio. Pelo menos uma vez merecia ter vencido, mas nunca venceu justamente por isso. Ele nunca conseguiu ter essa consistência que ele precisava ter. Ele sempre foi um cara da farra, da festa, bebia, drogas, não dormia. Tem até uma história de um Ironman Pro que ele e o Craig Titus passaram a noite inteira antes da prévia, na festa, dançando, e ele falou assim, e no fim, na história ele conta assim, mas foi muito legal porque eu nunca fiquei tão seco num show como eu fiquei daquele jeito e tal. Era a cabeça dele, era a maneira dele pensar. Até pra discutir, mas se ele falou que ficou seco, então funcionou, não sei o que lá, porque ele nunca replicou isso de uma maneira consistente, quer dizer, era uma desculpa isso aí, na verdade. Talvez ele nem esteja ficado tão seco assim naquele show. É um cara que sempre teve esse lado de farra.
A gente vê que o Chad Nichols falou isso na entrevista, que o Chris Cormier era um cara que precisava ficar ali no pé dele o tempo todo, que senão ele ficava jogando videogame o dia inteiro, não fazia nada, ele não trabalhava, porque era um bodybuilder pro, ele vivia, ele tinha uma boa renda do bodybuilding, então ele acabava passando o dia ali, e segundo o Chad Nichols, a encrenca encontrava ele, ou ele procurava encrenca. Então era um cara que nunca foi um cara dedicado 100% ao esporte. O Dexter Jackson condiciona a capacidade dele estar na lista de maiores da história ao fato de ele, teoricamente, fazer alguma coisa no passado. Enfim, se ele fizesse, se ele se dedicasse como eu me dediquei, se ele fosse aplicado, se ele fizesse isso, aquilo, ele teria sido melhor que o Flex Wheeler. Eu até concordo. Eu acho que um Chris Cormier 100% e um Flex Wheeler 100% de potencial, o Chris Cormier batia o Flex Wheeler. Não estou dizendo que seja por muito, não, mas o Chris Cormier tinha a chance de bater o Flex, sim, considerando que os dois estivessem nos seus ápices e que eles alcançassem os seus ápices. Outra coisa a se pensar é o seguinte, ele nunca fez isso. Então, será que ele merecia estar numa lista de 5 maiores da história? Hipotéticos? Quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal. Valeu!